Olá, pessoal! Estamos aqui iniciando mais um RicaCast, o podcast da Rica. Eu sou a Aline Alencar, host desse podcast, junto com minhas amigas ricas e hosts desse podcast, Rebeca e Jéssica. E também hoje aqui com a nossa convidada especial de hoje, que se chama Keila Bernardi, e que vocês vão entender que nicho ela está, muito específico, e vamos aprender muito com a história dela também. Então, vou passar a palavra aqui para minha amiga Rebeca. Olá, maravilhosas ouvintes e ricas. Tô aqui com a minha dupla dinâmica, nossos hosts, e estamos iniciando mais um RicaCast. Eu sou Jéssica, estou empolgada, curiosa para esse episódio, porque eu sei que a nossa convidada vai trazer aí um assunto de um tema, de um nicho bem diferente do que a gente costuma, né, trazer aqui para o podcast, e eu estou cheia de expectativas. Sejam bem-vindas. Seja muito bem-vinda, Keila. Obrigada. Eu vou já começar falando um pouco sobre Keila, mas eu vou deixar ela se apresentar melhor. Keila, ela é uma mulher que chegou até a Rica, ela é prima, parenta, né? Não sei se é exatamente prima de uma grande amiga minha, que você já conhece, a Andréia Parra. E Keila, ela é de um nicho muito específico, que eu vou deixar ela falar, e quero aprender com ela, ouvir. Então, queria primeiramente, Keila, que você se apresentasse, falasse o que você acha importante da sua formação, da sua área de atuação, porque nós temos muitas perguntas para fazer hoje. Vamos embora. Imagina como é que deve estar aqui dentro, né? Mas a gente vai levando. E depois da apresentação ainda vai dizer que sou prima de Andréia Parra, então já começa aí. A cobrança aumentou. É. Mas aí eu sou Keila Andrade, né? Eu sou sócia da Mascarenhas Pneus. Pela cor da roupa, ninguém ia imaginar que eu tinha loja de auto center, né? Mas é um desafio, e a gente gosta de desafio. E a gente entrou no ramo de automotivo por conta de família, né? Família do meu marido, né? Que aí tem a Andréia Parra. E eu lembro que eu sempre quis empreender. E lá atrás, eu devia ter uns 10, 12 anos, uma vez eu levei sombrinha para vender na escola. E foi uma das coisas que eu vendi. E aí eu lembro que eu e minha irmã, né, que eu tenho uma irmã gêmea, por curiosidade. E aí eu levei para vender e perdeu. E eu lembro que eu olhei pra minha irmã, a gente ficou desesperada. E tipo assim, vamos levantar esse dinheiro, né? E aí conseguimos levantar o dinheiro. Claro, né, que nossos pais ajudavam. Mas aí veio isso em mente, quando pensa assim, desde quando veio a ideia de empreender? E aí eu começo a ver que tem outras coisas que a gente acaba colocando para vender, e a gente vê que não é só o vender, é a gestão, é o financeiro, é a comunicação. E aí a gente vai aprendendo com o passar dos anos de experiência que a gente vai tendo. Eu soube que eu já vi, na verdade, você é muito boa em vendas, muito boa. E eu quero ficar perto aí, aprender um pouco disso aí. Mas eu queria, antes de falar de vendas, né, eu queria saber, assim, hoje você trabalha predominantemente com homens, né? Porque toda essa questão mais mecânica, essa questão de força também, imagino. Não que não tenhamos mulheres fortes, temos, obviamente, mas acaba que, naturalmente, vão muito mais homens para essas áreas. E eu queria, assim, que você falasse, porque, assim, a minha área também antes era muito masculina, mas atua ainda mais, porque a mulher na área de TI, a minha área anterior, tinha mulheres, e chegavam mulheres muito, muito boas, assim, com mais facilidade do que imagino que chegue uma mulher para subir um carro. Eu não sei nem os termos, eu não sei de nada. Mas Eu nunca levei nem o carro lá. Eu nunca levei nem o carro para subir os negócios. Não levo não. Meu marido leva, inclusive. Mas vamos mudar esse conceito, hein? Eu nunca levo. Assim, meu lema não boto nem combustível. Ele que bota. Mas vamos mudar, né? Vamos mudar esse conceito. Mas eu queria, assim, ter ouvido dos grandes desafios que imagino que tenha de trabalhar num setor muito masculino, assim, praticamente só tem você de mulher, imagino. E foi interessante quando eu entrei, né? Na verdade, eu entrei para fazer a parte de importação, porque eu sou formada em comércio exterior. Massa. E aí, para mim... Eu tenho uma irmã gêmea, ela é formada em comércio exterior. Não, esse papo já começou super aquecido. Eu já tô ansiosa aqui pelas informações. E aí, quando eu entrei, quando eu entrei trabalhar com a família, enfim, e nunca deixei de usar minhas roupas, tá? Minha sandália alta, porque eu gosto. E tem, sim, o desafio de você ser vista, ser respeitada, porque é um ambiente masculino, mas não...
a gente releva. Porque, olha, exemplo, eu já fui atender clientes, né, mulheres, que às vezes as próprias mulheres chegam e falam bem assim, ó, chama um homem para me atender. Só que tudo isso não faz com que a gente fique triste. O que fez comigo esse tipo de questionamento de clientes? Faz com que eu tenha que aprender mais. Eu tenho que ter mais autoridade no que eu falo, porque eu lembro que eu não é só vender o pneu, o preço de pneu. Eu fui aprender o que era trade wear, o que é temperatura, o que é a classificação de pneu. Por quê? Porque eu tinha que passar essa credibilidade. E não é culpa da mulher, é culpa da cultura que hoje nós temos de quê? Carro, só quem entende é homem. E aí é um desafio, mas aí a gente acaba criando engajamento com a equipe para que a gente possa fazer entender que a gente está aqui para ajudar e não para se impor em cima do homem, né? Que hoje em dia pensa-se que a gente tem que não pode se sobressair tanto, né? Ou então tem que dominar no sentido de não ter uma cooperação entre eles. Isso, até porque ali tá todo mundo em equipe para ajudar, para se ajudar. Desafiador foi, claro. Já peguei carro de mulheres mesmo, o engraçado é que são mulheres. E disse assim, não, tipo assim, eu ia colocar o carro na Leva Cá. E aí ela disse assim, não precisa levar não, chama o rapaz. Aí eu, tá bom, fica de respeito, não, vou tratá-la do mesmo jeito, eu começo a conversar mais e passar mais informações, por quê? Pra ver que ela tá em boas mãos, pra ver que ela vai se sentir confortável ser atendida por mulher. E o mundo tá mudando, né? Sim. E é um desafio gigante, sim. Me dói em um lugar quando ela fala assim, eu preciso ir estudar mais, né? O quanto que a gente, enquanto mulher, por mais que tenha conquistado minimamente o poder, né, do discurso, a oportunidade de estarmos aqui hoje, 4 mulheres falando sobre experiências empresariais e tantas outras que a gente já teve aqui, né, para falar sobre isso, o quanto a gente ainda precisa, na corrida, ter que fazer mais. Então, assim, eu não tenho que saber, eu tenho que provar, eu tenho que estudar ainda mais para provar minimamente que eu sei. Não é nem que eu sei muito, é que eu sei. Para que venha. E o quanto a gente falou até no episódio de Vanessa, o quanto é estrutural essa violência que a gente sofre. Quando as próprias mulheres se colocam nessa visão de que uma mulher não pode atuar com pneus, com carro. Assim como não pode atuar com construção civil. É a engenheira que na obra sofre o preconceito, né? É a mulher que atua na função de assentar a cerâmica. Não, uma mulher fazer isso. Eletricista, mulher. Como assim? Porque não, tem que ser um homem. O quanto a gente ainda precisa todos os dias, e eu imagino o quanto é desafiador e até desgastante algumas vezes. Você precisar o tempo todo ter que estar provando para as pessoas pelo simples fato de que é mulher. E o mais interessante é que, por ser mulher a empresa não é da família do meu marido. Então, tinha o desafio deles me verem como... Eu não sou a esposa de Juninho, vamos dizer assim. Opa, eu sou a Keila Andrade. Então, eu tive que não é que me impor, eu tive que mostrar quem realmente eu era. E conquistar esse espaço de ser vista dessa forma. Deixa claro que você é competente e independente da sua relação familiar com a empresa. Então, é um aspecto, assim, que é desafiador, mas que você nos mostra que é possível, sim. É possível conciliar a empresa familiar com a nossa capacidade e qualidade técnica, né? E aí você falou um pouco sobre que você foi estudar, sobre temperatura, né? Sobre uma coisa que eu aprendi esses dias. A aderência do pneu ao solo. Tem umas letrinhas lá, uns códigozinhos que servem para alguma coisa. Eu não sabia, mas servem. Como é hoje para vocês o processo de vender pneu? Porque quando eu penso, por exemplo, em café, em louça, eu consigo enxergar um formato de abordagem, de venda. Como é hoje para vocês esse processo de vender o pneu? Porque não é algo que tá ali que alguém vai comprar pneu. É ativo, é passivo. Eu fico achando que a pessoa fica... A pessoa fica esperando que assim... Fica sempre esperando. Porque assim, ninguém troca pneu do nada. Ninguém acorda assim, eu acho que eu vou comprar um pneu. Assim, olhei a roupa, a gente olha... Vou comprar outra roupa. Não, só vai comprar o pneu quando for, né? E você vai enrolar até quando puder comprar o pneu. E é interessante... Essa abordagem de vocês, como vocês fazem para vender pneus? E que, na verdade, as pessoas, elas vão, sim, atrás do pneu, né? Porque ninguém acorda dizendo, vou comprar um pneu. Eu fiquei com vontade de comprar pneu e vim comprar pneu. Mas a gente sempre preza para informar sobre a segurança. Porque, exemplo, não é só trocar pneu. Em outros países, eles têm a cultura
de pensar em segurança e fazer as manutenções preventivas no seu veículo. Aqui a gente ainda não tem essa cultura. Então, a gente hoje vai fazer serviços de mecânica, de suspensão do carro, quando você ou escuta um barulhinho, ou você está no momento de chuva e você freia, e aí você escuta um barulhinho. E a gente sabe que qualquer barulho não está 100%, não está funcionando 100%. E aí a gente tenta passar para os clientes essa segurança de, tem que estar tudo correto, porque você vai passear com sua família, vai viajar, enfim. Então tem que se passar essa mentalidade de segurança. Sim, desenvolver a cultura, vão estimulando a cultura até que ele entenda que não é só ir lá uma vez por ano para trocar o pneu. Tem a questão de alinhamento também. Vocês fazem essa parte ou trabalham no desenrolar disso, né? No promover essa conscientização? Eu tô adorando, né? Porque eu tô fazendo propaganda. Essa é a ideia. Faz também essa parte... também faz isso de... Fazemos. Porque interessante, aí mexe com a parte financeira, me corrija se eu estiver errada, o quanto às vezes o fato de estar desalinhado o pneu vai fazer com que ele dure menos, né? Isso. E aí? Que na verdade pensa pneu, mas tem alinhamento, balanceamento. E uma coisa bem interessante, eu lembro que assim, todo mundo vende pneu, né? Tem loja de pneu, vende pneu. E aí eu pensei assim, o que eu vou fazer para criar relacionamento com esse cliente? Todo pneu é preto e redondo. E aí, quando tocava o telefone, e eu adoro atender, adoro vender, enfim. Aí eu puxava, aí eu passava o preço, e aí eu dizia, você quer que eu lhe mande a foto do pneu? E até estranho, né? Porque a pessoa do outro lado vai dizer, tá bom, minha filha, faça. Só que qual era o intuito? Ele podia não comprar comigo. Mas aí eu criava esse relacionamento com ele e fazia ele gravar o contato dele. Meu contato com ele, eu gravava o contato dele. Até para ficar passando algumas dicas, falando sobre pneu. E às vezes esse cliente nem comprava. Mas se você concorda que da forma como você ajuda o cliente, ele, inconsciente, ele vai se sentir como se estivesse te devendo. Se fala de pneu, ele vai dizer, fulaninha me atendeu muito bem, vai lá. E a gente, por ser mulher vendendo pneu, aí é que eu sempre criava algum tipo de assunto, de comentário, para que não possa ser só alguém, qual pneu? Um 756514? É tal preço. Porque hoje não é vender, é você criar um relacionamento com o cliente. E hoje, você for ver no meu telefone particular, porque eu tenho um WhatsApp Business também no meu telefone, porque eu gosto, né, de também estar acompanhando. E aí, muitos vão no meu particular. E eu não tenho problema nenhum com isso, porque foi algo que eu plantei. Fui plantando. E só para estender um pouquinho, eu lembro que eu passei isso para os vendedores, né? Eu disse, olha, tô fazendo isso, mas mandar foto de pneu... Tipo assim, tá fazendo... Você tá criando relacionamento com esse cliente. Muito bom. E a estratégia aí, tá vendo? Total. Exatamente. E eu ia puxar justamente esse gancho, porque no último podcast que a gente gravou da Rica, a gente falou justamente sobre esse tópico de estratégia. E você já iniciou respondendo minha pergunta que eu ainda nem tinha feito, adorei. Que eu ia perguntar justamente, quais dicas de estratégia você pode trazer para nossos ouvintes, para nós que estamos aqui escutando, que a gente possa aplicar nos nossos negócios para impulsionar as vendas. E eu já adorei, já anotei essa estratégia, porque funciona até mesmo com quem vende serviço. Eu tô ali, já pego um número, a pessoa pode nem querer registrar marca, mas já vou criando relacionamento com ela, até para indicá-la para algum outro serviço, e ela vai, enfim, lembrar de mim. Que eu acho que é o que a gente precisa hoje, marcar aquela pessoa. E qual seria essa dica? Conta mais um pouco pra gente. Eu vou contar uma última, que eu tava... Né, você se preocupa muito... Hoje a gente, na área de vendas, na área comercial, a gente se preocupa muito de... A culpa é do mercado. Não tá vendendo porque a culpa é do mercado, ou a culpa é do governo, ou o Google não tá funcionando, ou o marketing não tá funcionando. E às vezes é. Sim. Mas a gente não pode olhar pra fora, tem que olhar pra dentro do nosso negócio. E aí eu tava puxando uns relatórios de sistema. E aí eu me surpreendi. Porque eu vi que 40% dos nossos clientes já são nossos clientes, são clientes recorrentes. E aí eu me vi, coisa que
É coisa que você pensa todo dia, mas você não para fazer do seu negócio. E quando eu vi que 40 e poucos % eram clientes que já são nossos, e eu vivo trabalhando para ter clientes novos. Ó, tá entrando quantos carros na loja, bora fazer entrar mais. E aí eu vi que eu não estava fazendo um trabalho mais assertivo nos clientes que já são nossos. Porque trocar pneu hoje é a média de 2 anos. Porque ele roda, hoje a população ela roda em torno de 20 km por ano. Então a média, 2 anos, 2 anos e meio, enfim, para trocar pneu. E por isso veio a necessidade da gente vender, fazer o serviço de manutenção. E aí a gente começou a criar algumas estratégias, tipo, não tem quando o cliente grava meu contato porque ele quer ver o pneu, a foto do pneu, e aí a gente marca também o aniversário do cliente e manda mensagem por dia para o cliente. Mas não é simplesmente assim, vou lhe dar tantos % de desconto. Já vai eu dando minha estratégia para os concorrentes. Mas assim, não é dar algo que seja superficial, que as pessoas hoje elas estão cansadas de, vem para cá que você vai ganhar um alinhamento, ou vem para cá você vai ganhar tal coisa. E hoje perdeu a credibilidade. Então a estratégia primeiro foi saber quem são os clientes que estão comprando. Claro, a gente se preocupa com o cliente que não é ainda, né? Que é um pré-atendimento, que eu sempre olhei por esse lado, mas tem que se preocupar com o CRM. Que a gente sabe que tem, a gente sabe que existe, mas muitas empresas têm um sistema, mas às vezes não leva ao pé da letra. E até uma coisa interessante é quando eu vejo o telefone toca ou tem ligação sem atender. Se você tem 2 ligações sem atender e você multiplica aí por 24 dias, você deixou de atender 48 clientes. E imagina, 10% deles, se você atendesse e desse mais atenção e ele voltasse. Isso vai significar no teu faturamento no mês. E não é só buscar o que não veio. Às vezes também é você buscar aqueles clientes que já são clientes, já te conhecem, já sabem do seu serviço, ou até aqueles clientes que já vieram e faz mais de 6 meses que não vem, quando a gente oferece uma manutenção, até ter o feedback dele. O que aconteceu, o que não aconteceu, você indicaria, eu indico alguém. Então tem muitas estratégias. E eu começo a pensar, porque eu gosto muito de vendas, gosto muito de atender cliente. E aí quando eu fui para a parte estratégica, porque eu fico no pátio, vou vender, atendo todo mundo, mas quando eu fui para a parte estratégica, eu vi que eu tinha que ter estratégia vendas, não é só dar preço. Então, algumas estratégias de abordar aqueles clientes que ninguém está dando atenção. Entendeu? Então, essa é uma das estratégias que a gente acaba tendo que se preocupar. Amo esse tema, assim, porque o que nós vemos quando aquela frase que você falou, né? O mercado tá ruim, o governo não sei o quê. Muitas vezes falta um monte de ações para você chegar à conclusão. Você pode até ser que esteja. Então, e tem um livro que eu li que ele falava assim, os dados são seus amigos. Então, geralmente, você não olha os dados, porque às vezes os dados também revelam verdades doloridas. Por exemplo, você olhou para os dados, tem um 40% e talvez não esteja nem ligando para os 40% já da base aqui. Então, quando eu consigo olhar e eu consigo analisar, porque a maioria das pessoas, a estratégia que tem é captar novos. É só captar novos. Isso. E se você não mantém os que tem, você não tem estratégias para esses que tem, os novos também talvez não deem tanto retorno, não fiquem. Porque muitas pessoas falam, né? O melhor cliente é aquele que já é cliente, porque ele vai sempre precisar de mais, é só gerenciar o tempo, que é o prazo aí de 2 anos. Então, e você conhece do mercado, é legal ver isso, você sabe o tempo que um pneu dura. Então, pode fazer uma estratégia de tipo, a Aline veio aqui na loja, trocou pneu já faz tal tempo, mas eu posso oferecer tal serviço a ela. É tudo uma questão de estudar, né? De desenhar, de pensar, não é aleatório como e é as pessoas interessante, querem. como assim, às vezes a gente tá com sede, e a gente participou de um evento lá em Recife, teve esse exemplo, né, lá, que a gente tá com sede, mas a gente tem que ir lá buscar água. E tu tá dizendo aqui assim, tem água aqui, eu digo, eu sei, eu tô com sede, mas eu tô sem ter como ir aí buscar essa água. Ou seja, eu tenho uma necessidade, tu tem a solução, e essas coisas não se cruzam. Eu trabalho na área comercial e viajo de carro, rodo muito na cidade. Como às vezes seria importante chegar assim, Jéssica, tá em tempo de tu fazer o alinhamento. Eita, é mesmo. Porque na nossa correria, vou te falar, eu nem lembro que o pneu tá rodando ali no carro. Assim, pra mim, né? Vamos resolver, às vezes alguém chegar, uma empresa chegar, ou seja, eu tenho uma necessidade, não estou consciente dela, por mais que eu saiba que precisa fazer alinhamento, mas foi quando mesmo que eu fiz? E eu sei lá quando é que eu fiz o alinhamento do pneu. A gente olha no carro, né? Quando tem que trocar o óleo, que a gente se preocupa com isso. Com o óleo do carro. O óleo tem que trocar o óleo. E quando foi que eu fiz o último alinhamento? Às vezes uma mensagem
eita, é mesmo, vou lá em Keila, vou levar o carro para fazer o alinhamento, vou ajustar minha agenda com a dela. E às vezes a pessoa não sabe nem o que é o alinhamento. Exato, é outra já. E é uma coisa que a gente faz muito lá, é levar o cliente para dentro, para ele saber. Eu faço muito a questão, quando é criança, a gente tem uma sala de espera, e até falando de sala de espera, quando se fala do público feminino, aí eu lembro que eu ia fazer uma reforma lá para colocar espaço de mulher. E aí veio fazer um projeto, aí, mas é espaço de mulher? Eu disse, não, olha só, é um toque feminino. Não é um espaço para mulher. A gente não pode pensar que é um espaço de mulher para isolar a mulher, né? Mas é um toque feminino onde ela se sinta à vontade. Porque hoje a mulher, quando ela vai numa concessionária, ela se sente à vontade. Sim. Talvez numa oficina, no centro automotivo, talvez ela não se sinta. E ela não quer um lugar exclusivo, como se ela não tivesse ter contato com ninguém. Mas ela quer se sentir confortável ali dentro. Sim. E aí a gente acaba passando também, quando é mulher, quando... vou falar com meu marido, a gente procura falar com o marido da pessoa e explica o que é alinhamento. Às vezes a mulher chega assim, não quero saber não, porque é o meu marido. É só pra você saber o que é, né? Pra não ficar na mão de ninguém. É bom quando tem alguém pra resolver os problemas do carro da gente. Mas a gente não precisa se evitar de saber o que é um alinhamento, que é um balanceamento. E até indo pra uma área nossa que a gente fala, né? Que é proteção financeira, para o caso de as pessoas... Pensando em sucessão, isso também é um pensamento que me veio agora, que eu devo prestar atenção. Tipo, como eu tenho meu marido que sabe e entende de carro e vai, mas Deus me livre, se acontecer uma coisa com ele, eu vou começar do zero, aí eu fico sem saber de nada. Não é melhor estar participando, assim, não que eu vá me aprofundar, mas entender o básico, saber pelo menos, porque eu sou muito desorientada de carro, assim. Então, mas me veio a reflexão agora. Eu preciso me planejar da mesma forma que eu falo em planejamento financeiro, porque nós não sabemos o dia de amanhã. Coisas. A gente tem que se planejar em vários aspectos para você não começar do zero, que é a pior coisa. Quando algo acontece, sei lá, você começar do zero. Mas é importante esse esclarecimento e ter um espaço que a mulher se sinta mais acolhida, né? Ou pelo menos parte um pouco ali daquele local. É muito interessante. É porque talvez... Eita. Pau ímpar. Tem que ter um botão aqui. Ajuda. Mas com relação a isso, eu fico pensando... Por que será que a gente evita esses lugares? Por que será que culturalmente a mulher diz, não, vai tu lá? Porque normalmente é um ambiente que soa hostil pra gente. Se eu for maquiada, eu não quero craquelar minha maquiagem. Aí não tem uma sala com um bom ar-condicionado. Não, e quando pensa na sujeira, acho que vai levar cantada. Exato. Tem todo um contexto. Então, assim, às vezes a gente tem hoje essa postura de, não, quem resolve é fulano... Porque eu não quero nem cogitar ir naquele ambiente que pra mim não é legal. Porque vamos considerar a realidade do nosso Brasil. Normalmente esses lugares estão lá sujos, de graxa. Ou do próprio material do pneu que suja. É um lugar quente. Enfim, uma roda de homens e você tem que ficar naquele meio... E às vezes você não está se sentindo confortável ali, não tem um lugar realmente que você possa ficar, que você possa manter a sua make intacta. Então, é a gente pensar muito também sobre isso, sobre como a gente... Por que a gente está nesse lugar? O seu trabalho é fundamental para isso. Vamos desmistificar a ideia de que é um lugar ruim, né? E eu ia chegou tantas informações aqui que eu não sei nem pra onde começar a comentar, porque esse tema eu acho fantástico, assim. Eu vou começar com um contraponto, porque eu já sou o perfil, assim, talvez por um cenário... talvez por um cenário ser contrário, enfim... como eu posso dizer? Talvez por ter uma situação, ter crescido imersa nesse mundo de carro, de veículo, porque tem um pai caminhoneiro, então cresci ouvindo dentro de casa. E aí eu sempre me interessei. Então, desde os 16 anos que eu já sabia, tinha noções básicas de como dirigir. Meu pai já mostrava o óleo de freio, não sei o que lá. Não, e era um caminhão, né? Um caminhão. Isso. E ele sempre buscou me ensinar para que eu não ficasse na mão, digamos assim. Então, eu já sou o perfil que vai no centro automotivo e eu gosto de ver o serviço sendo feito. Eu gosto de estar ali olhando, estão botando o quê? Que peça? Aquele perfil de cliente, que a questão que a gente sempre fala que vendas é muito relacionada ao perfil comportamental. Eita, quase não sai.
E nesse caso, tem um cliente também, tem a mulher também, que é a mulher desconfiada, né? Pra lidar com essa mulher que chega, mas tá fazendo o quê? E é o quê? E que fica sempre com esse... Eu já sou eu gosto de ver, que eu sou curiosa, eu gosto de entender. E a parte de freio é disco de freio, porque quando acontecer o mesmo problema de novo, eu já tenho noção, pode ser que seja o disco de freio, pode ser que seja o amortecedor. Então eu já gosto de ir entendendo, assim, é uma Característica sua. Uma característica que um perfil, e talvez outras mulheres se identifiquem ouvindo. E a outra questão que eu ia trazer também, que a gente estava falando, eu achei casou perfeitamente com o que a gente falou. A gente teve a oficina da Rica ontem sobre jornada do cliente. E eu tava papeando com as meninas sobre funil de vendas. E você aplica divinamente o funil de vendas como uma forma de trazer esse cliente de volta. E é uma coisa que a gente realmente esquece muito de fazer no dia a dia, de buscar o cliente porque assim, é muito mais fácil converter de novo aquele cliente que já nos conhece, né? É, bem mais fácil. E você falando aí, eu lembro que a primeira vez que eu fui comprar o pneu, né, enfim, tinha acabado o noivado, enfim. E aí eu lembro que depois de um tempo eu fui precisar comprar pneu. E eu fui comprar um pneu que eu conheci meu marido. E eu lembro que ele pediu a chave. Não, ele pediu a chave do carro. E na verdade foi nem ele, foi o primo dele, né? E o Maurício, irmão de Andréia. Aí ele pediu a chave, aí eu olhei e disse, por que você quer a chave do meu carro? Não, vou olhar meu carro. Eu disse, não, eu coloco meu carro. Então, assim, vem essa desconfiança, porque é fato, você entra num ambiente desse, uma oficina, você pensa que ou vão lhe enganar por você ser mulher. E não pode ser dessa forma. Você vai ver que tem vários estabelecimentos hoje que não tem mais isso. Acho que tá tudo tão transparente. E a gente tem as redes sociais aí para mostrar que hoje você não faz nada escondido e que a gente tem que mudar esse conceito. Muito bom. Vamos agora mudar um pouco a pauta. Eu quero ouvir um pouco sobre essa questão que é tão, vamos dizer, desafiadora para nós, esse equilíbrio de trabalho e família. A gente tem um valor muito forte na Rica é uma missão que ela não é muito escrita, mas eu gosto de falar, né? Que é a missão da Rica. A Rica é para mulheres que empreendem ou querem empreender, mas que não querem descumprir seu chamado de serem gestoras do lado e cuidar de seus esposos, de seus filhos. E eu queria saber como é essa questão familiar para você. Como é que você lida com esse desafio de empreender numa área que é desafiadora, como muitas que a gente tem hoje, mas que você dá conta. E como é que você equilibra esses pratinhos aí de família e de trabalho? E se você fizesse essa pergunta há uns 8 meses atrás, porque eu achava que qualquer coisa podia atrapalhar minha vida de trabalho, né? De vida de negócios. E pra você ter ideia, 8 meses atrás, acho que quem me conhece vai saber que eu dizia assim, não quero ter filhos. E tipo assim, não, eu não quero ter filhos. E eu nunca tinha um porquê. E na verdade eu não via, eu tô indo pro filho, mas eu vou explicar pra vocês tudo. E aí eu não via um filho dentro do meu dia. Só que você começa a enxergar que a gente como cristão, né? Porque, exemplo, quando eu começo meu dia, ontem mesmo eu peguei o meu caderninho e eu disse, Jesus, por favor, me dá sabedoria. Eu coloquei sabedoria, paciência e me ajudou a tomar decisões. E aí você vê que nós como os cristãos, não é só trabalho. E a gente vai se envolvendo e às vezes a gente vai esquecendo assim da família. Tinha semana que todos os dias, bem dizer, eu saía. E meu marido em casa. E quando se falava de filho, eu dizia, não quero ter filho. E aí, quando eu pensei 8 meses atrás, então eu já não era assim, vou ter um filho e acabou. Teve que fazer todo um estudo e tal. E a gente vê que nada pode atrapalhar a nossa família, a nossa vida com Deus e a nossa família. E quando você vê, muitas vezes, você vê muitas mulheres fortes, empoderadas, e eu sempre procuro olhar como é que tá a família. Porque se você não consegue administrar a sua família como esposa, vamos dizer assim, você só tem você vai ter muitas vezes o seu negócio porque é você que manda, entendeu? E eu lembro de uma frase, ou melhor, uma pessoa chegou pra mim e disse bem assim, tá vendo essas mulheres assim, empreendedoras, mas não esquece que nós somos cristãos, a gente não pode colocar o negócio acima da família. E eu tive essa dificuldade, porque eu sempre gostei, trabalho, quero abrir um negócio, quero abrir outro, não quero ter filho. E
né, ganhei um cachorrinho, eu disse, não, agora eu sou mãe de pet. E não trata-se disso, porque a idade vai chegando, a vida vai cobrando, e a gente, como cristã, a gente vai ver que a vida não se resume a isso aqui. Se resume a família, se resume a filhos. Vê que os filhos, eles foram feitos para propagação do evangelho. E às vezes a gente pensa que é um filho, é tipo assim, vai unir mais o marido e vai unir mais o casal. Talvez não, talvez sim. Mas é o intuito hoje de como as pessoas elas estão vendo os seus negócios, como ela está vendo a sua família. Então, para mim, isso... Hoje eu penso muito nisso. Até segunda e terça-feira eu saí, né? Saí, evento de mulheres, que eu adoro fazer parte de associações. Aí, quando foi, exemplo, hoje eu disse, não, hoje é dia de ficar em casa. E eu lembro até que a tia do meu marido, né? A mãe de André, chegou e disse, minha filha, você tem que tomar conta do seu marido. Eu disse, tá certo, vou. Aí eu ainda brinquei, eu disse, mas a senhora sabe que eu não sou do lar, né? Ela disse, não. Eu disse, já resolvi. Uma pessoa vai limpar a minha casa uma vez na semana e comida vai ter todo dia. Mas tipo assim, ó, eu não vou deixar de fazer. Porque eu gosto de trabalhar, gosto de estar na loja, gosto de atender, gosto de conversar. Mas a gente tem que saber colocar as prioridades, os negócios no lugar certo. E eu acho que essa mentalidade de tipo assim, ou eu empreendo e sou bem-sucedida, ou eu sou uma mãe, ou cuido da minha família, esse ou exclusivo acabou distanciando muitas mulheres talentosas, que elas poderiam empreender, mas entre empreender e deixar a família, elas preferiram ficar com a família, mas elas poderiam, de forma sábia, levar os dois. Sim. Então, eu sou totalmente... avessa a esse movimento do empoderamento, né? Do empoderamento que quer levar a mulher a níveis, sei lá, muito maiores. Eu sempre me incomodei quando eu viajava só na data prévia, eu tinha às vezes que viajar. Eu odiava ficar naquele hotel só. Não que eu seja contra, mas eu particularmente eu odiava. Então, eu sei que Deus foi mostrando... Eu teria um perfil de ser workaholic, porque eu amo trabalhar, eu amo estudar. Sim. Só que hoje eu não seria feliz de forma alguma se eu não desse conta da minha casa. Assim, se eu fosse vendo que as meninas estão... Tipo assim, como é que eu tenho... Eu sempre penso muito, eu tenho um grupo de mulheres que eu quero impulsionar mulheres, mas minhas duas mulheres que eu mais impulsiono são as minhas duas filhas. Sim. Porque se eu impulsionar um monte de mulher e as minhas não... ficarem lá para trás, de que adianta? Pode ter sido 1 milhão de mulheres, não adianta. Aqui preço, né? O preço é muito alto, se paga. E eu digo assim, eu acredito piamente que a mulher, se ela tá tendo sucesso às custas da família, ela tá pagando o preço que ela pode ainda não tá doendo, mas vai doer, porque é um vazio que vai deixar. Sim. Ela pode até dizer, não, mas ok, não sei o quê. Então a gente precisa ter muita sabedoria para equilibrar tudo isso. Fico muito feliz que você mudou aí sua cabeça. Espero Agora eu quero ter gêmeos. Pelo menos é um gêmeo. Meu sonho. Sou gêmea, então ainda bem que ela já quer, porque tem uma grande probabilidade. Ai, Jesus, escutou, né? Já tá na hora dos conselhos, porque eu queria dar um. Tá na hora dos conselhos. Eu quero só fazer mais uma pergunta, só pra dar uma papeada sobre isso também. E aí, aproveitando, a gente falou sobre família, falou sobre negócios e como a gente papeou lá um pouquinho lá no começo do episódio, você vive imersa numa empresa familiar, né? Que, além de ter esse desafio de equilibrar os pratos, você equilibra os pratos dentro do próprio negócio. E sei que muitas ricas também vivem essa realidade de empresa familiar. Eu não diria que eu vivo a realidade de empresa familiar no meu negócio, mas eu estou ao redor, com a minha família, do meu noivo, de uma empresa familiar. Então, acompanho um pouco algumas vivências de misturar ali uma saída de família com um papo sobre uma reunião. Me conta, como é isso pra você? Como você lida com essa mistura entre empresa e família? E no começo era tudo assim, a gente saía pra comer e falava de trabalho. Eu e meu marido, né? E acordava, falava de trabalho, eu ia dormir, falava de trabalho. E até eu cheguei pra ele e disse assim, olha, no café da manhã, eu disse, olha, não, trabalho não. Não é que é proibido.
Mas aí você não sai de cena. Só que o bom de ser empresa familiar é tipo assim, eu quero uma dica de alguém e eu quero de uma forma que não seja informal. Aí eu vou lá com um sócio, que é um tio, o que o senhor acha disso? E às vezes se não fosse familiar, talvez você tivesse que criar um ambiente para pedir conselhos ou pedir alguma dica. Então, acho que para tudo você tem que ter uma estratégia. Tem sim um momento de almoçar como família ou de jantar como família, não falar de negócios, porque interfere no dia a dia, é fato. Eu até brincava. Eu ia sair para comer com meu marido, eu dizia, a gente não tem assunto em comum. Aí tem que começar. Aí eu ainda brincava. Agora tem um cachorrinho, ele pegou um cachorrinho. A gente tem que ter assunto, a gente vai falar o quê? Ainda brincava, vai falar da vida de quem? Porque eu não tenho o que falar, só loja. Mas aí a gente tem que acabar tendo que criar. Ou ver filme junto. Porque aí, né, vamos ver filme junto. E até agora, uma coisa que, se tratando de família, que eu não abro mão, né, até que prova o contrário, exemplo de manhã cedo. A gente tem uma pessoa que abre a loja, que isso não aconteceu durante uns 2 anos e meio. E hoje, o não abrir a loja, é eu e meu marido, no caso Júnior, poder tomar café de manhã cedo. E às vezes é só tomar um cafezinho, mas tá lá. Aí eu já aproveito, ele pega a devocional dele. Quando eu tô atrasada, ele estende um devocional. E eu disse, amor, olha a hora. Mas assim, esse momento eu não abro mão, sabe? Esse de tomar café. Eu tava até conversando com a minha cunhada sobre isso. Olha, esse momento aqui de 8 horas, 8h30, tomar café, pra mim é importante. Pra mim é a parte mais importante. Porque chega em casa, a gente tá cansado, enfim. Sim. Então, empresa familiar, e você vai... Se você quiser ver só lado ruim ou lado bom, não tem, são estratégias. Sim. Vai ter, mas você não pode olhar só para isso. Formas de conduzir, né? Eu acho que tem que ter um episódio pra falar só sobre pneu e um só pra falar sobre esse assunto. Porque Pois já vi é. que tem muita coisa aí pra sair, viu? Muita coisa. Aqui o relógio, ele não nos ajuda muito. Porque quando Não a gente tá nos ajuda. esquentando, aí tá na hora da gente... Já passou só 10 minutos, né? Parar, passou só 5. Mas eu vejo, assim, que tem muito conteúdo em Keila. Sim. E fico muito feliz de você estar aqui e quero ouvir mais de vocês, seja nos encontros da Rica, né, Aline? Porque eu acho que é uma pauta que atravessa todas as mulheres que estão ali, porque todas estão empreendendo. Estão com esse desafio Eu quero em um fazer uma momento mesa ou outro. redonda de vendas. E já Eu tem acho- você, já tem Keila. Eu acho legal. Pra gente fazer. E eu já tenho a roupa. Já tem a roupa. Já. Enfim, vamos para os nossos Vamos conselhos. para os nossos conselhos finais. A gente, Tá. no final do episódio, a gente deixa um conselho para as meninas. E aí, quem é que vai ser a primeira? É porque senão vai sair do assunto que eu queria. Deixa aquela hora que eu tô guardando o conselho. É porque sempre teve algo que eu fiz e me ajudou muito, que foi primeiro entender esse papel, né, feminino, biblicamente falando, com relação à mulher de Provérbios. Porque se você olhar lá, não tá dizendo que é a mulher que... Ela tem servas. Só que é ela que dá a ordem às servas. Ela quem pensa, talvez não seja ela quem vai lá cozinhar, mas foi ela que pensou no cardápio, foi ela que sugeriu, foi ela que pensou o que é que fulano gosta de comer, o que necessidades de nutrientes ele tem, meu filho está tendo. Eu preciso pedir que essa pessoa faça esse tipo de alimento, ou que eu vou conduzir como. Então, o que eu fiz foi bem interessante, eu sugiro, é um conselho que eu dou para as mulheres. Eu peguei o provérbio inteiro e eu fui frase a frase. E de cada coisa que aquela mulher era, eu disse o quanto eu sou disso. Então, ela faz isso, isso e isso. Como eu tô perto disso? Não é que eu quero ser perfeito, não é que eu quero ser ela. Mas ali é um caminho, é um padrão que tá lá, dito como ó. Então, assim, a gente olhar mais para essa mulher na ideia de o quanto eu posso caminhar para chegar nisso aqui. Né? Os filhos dela não passavam frio. Então, mas ela trabalhava. Ela ia lá, negociava, enfim. Uma série de coisas, mas que a gente não pode. É que a gente não pode abrir mão do que é primordial. Então, façam esse exercício que é muito bom. Exatamente. Que é muito bom. Foi rápido e pronto. Show de bola. Você já tem seu conselho? Não, bora pegar mais Vou deixar pra Aline. Eu? Deixa eu pensar. O que eu trago hoje, assim, muito baseado nesse conceito nessa conversa de família para vocês, meninas, é de fato vocês avaliarem o papel de vocês dentro de casa no sentido de gestoras do lar. A gente às vezes não gosta dessa palavra, Sim. mas assim, é nossa essa responsabilidade, não exatamente de fazer, mas de gerenciar. Então, é sua responsabilidade e ela muitas vezes não é fácil. E se seu filho está com os nutrientes corretos, não adianta você encher de fast food, né? E achar que está nutrindo. Eu sei que isso é uma descoberta que vai evoluindo à medida que você vai amadurecendo, não é tudo de uma vez. Mas, assim, olhe para isso. O que eu queria dizer para vocês é olhem para dentro do lado de vocês, olhem para a casa, como é que está, olhem para
a comida que sua família está comendo, olhe para como você está tratando seu marido. Não que sejamos exatamente, né, como aquela mulher de Provérbios maravilhosa, mas aquela é um norte e um referencial para nós. E eu recomendo você fazer isso. E isso não significa deixar de lado o seu lado empreendedor, o seu lado de estudiosa. Aqui tem exemplo de mulheres que amam estudar, amam aprender, mas que a gente vai estar sempre nessa luta. Perfeição não vai ter, mas estamos aí nessa busca e contando com a ajuda de Deus, porque sem Ele, para equilibrar esse tanto de coisa, não dá não. Não tem como. Com certeza. Agora eu posso. Já sabe? Não, isso me fez lembrar. Esses dias eu estava lendo o Novo Testamento e eu gosto muito de ler o Velho Testamento, né? Porque tem muitas histórias, eu adoro. E aí, vai eu lá, aí eu ainda lembro que eu disse assim, Deus, vamos lá, o que é que tu vai falar comigo? Olha eu, como é que tu vai falar comigo na oferta da viúva pobre? Tô lá lendo. E o que me veio, porque Deus, ele usa as formas dele de falar com a gente. A gente vai ler a mesma parábola ou a mesma história várias vezes e Deus fala. E aí eu lembro que Deus fala comigo lá sobre a oferta da viúva pobre, que ela só tinha uma moeda e ela deu. E parece clichê, né? Mas para mim, ela deu o seu melhor. E o que veio para mim? Teve um momento em que eu estava tanto em busca de negócios, e, né, que isso é cada dia que você é cobrada. E aí eu deixava um pouco de fazer minha devocional, ou meu relacionamento com Deus, né? Porque como é que a gente quer ir pro céu e a gente não consegue ter um relacionamento com Ele aqui? Enfim. E o que vem para mim é ter momento de qualidade. Para mim, foi momento de qualidade com Deus, que eu não estava dando prioridade. E às vezes eu terminava de ler um versículo, um capítulo, e não é querer espiritualizar tudo, tá? Sim. Mas e aí eu lia e eu, tipo assim, eu li. Só que isso, e não é dessa forma, é qualidade. E isso também quando a gente tem um momento de qualidade com a família, nos seus negócios, porque não é pecado trabalhar, não é pecado você se dedicar. O errado daí que eu penso é você negligenciar a sua família ou negligenciar o porquê a gente veio aqui pro mundo, né? Que eu tava também, bem rapidinho, eu tô na igreja, só que eu não sirvo muito, não tenho servido muito. E aí eu tava lendo que Jesus pregava o evangelho. E aí, pra você ver, né, no Novo Testamento. Aí veio assim, tipo assim, poxa, Jesus pregou o evangelho. E eu não tô servindo na igreja. Eu adoro fazer parte de eles, não tá errado. Fazer parte de várias associações. Gostar de ajudar, de servir. Mas eu venho sendo cobrado no bom sentido, porque é a misericórdia de Deus, de a gente ter um momento com Ele, um relacionamento com Ele, um tempo de qualidade com Ele. E não é só nisso, mas a gente, com a família da gente, com os nossos negócios. Então, a gente saber separar e dar prioridade no momento certo, na hora certa, para as pessoas certas. Então é isso que eu deixo de conselho para todas nós, inclusive para mim de novo. Super importante. Meu conselho eu puxaria, já que falamos muito aqui sobre saber equilibrar os pratos, eu puxaria também para o lado das vendas. Olhe para dentro do seu próprio negócio. Olhe a melhor fonte de informação, de dados para você olhar os seus números. E Keila aqui nos deu vários insights, várias dicas de como a gente pode aplicar isso, qualquer que seja nosso formato de negócio. E isso é muito importante para que a gente, que fala tanto em vendas, consiga aí aprimorar, alavancar nossas vendas. Muito bom. E é isso. Então, vamos finalizar. Eu quero antes agradecer aos nossos patrocinadores, Mascarenha Pneus, da nossa maravilhosa Keila, Supermercado Pneus, da nossa família também. Maravilhosa, Andréa Parra, e seu Parra e Dona Neuza são maravilhosas. Onde fica o Mascarenhas Pneus? Na Beira Rio, né? Beira Rio, em frente ao Banco do Brasil. Pronto, e as mulheres vão ser muito bem recebidas lá. Os homens também, né? Homens, mulheres, vamos lá. E a Mosquito Natural, que hoje trouxe aqui esses cookies deliciosos que a gente vai comer agora. A gente tem que Vale ressaltar que às vezes a gente não come, mas no intervalo a gente come, porque a gente não consegue às vezes mastigar e falar. Aí vai que a gente vai falar, né? Então, mas a gente sabe assim, quando você almoça pensando na sobremesa, a gente, no podcast pensando em comer. Já tá na hora, né?
Gente, quero agradecer a você, Keila, por essa conversa maravilhosa. Vamos ter nossa mesa redonda na Rica. Quero agradecer a vocês, minhas hosts queridas. E agradecer a vocês por estarem aqui conosco. Compartilhem esse episódio com outras mulheres. Se inscrevam no canal também. E nos vemos no próximo episódio do RicaCast. Tchau, tchau. Tchau, tchau.